Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Nesta aula nós vamos tratar da análise biomecânica da corrida, da análise técnica e também a relação da corrida e lesões durante o treinamento. A corrida, ela é, analisando assim de maneira simples a biomecânica, que são as análise do movimento. As fases da corrida podemos colocar de maneira simples que é uma sucessão de saltos, onde nós temos apoio, suspensão, que é a fase aérea, e o novo apoio. Isso vai se repetir durante todo o tempo. Por isso que a corrida é considerada um esporte cíclico, um exercício cíclico, porque é um exercício que repete os movimentos, os gestos durante todo o tempo. A análise pode ser mais profunda, então se tem uma análise mais detalhada, eu sugiro que você procure publicações ou consulta o assunto mais detalhado, que vai ter as fases mais específicas da corrida, mas para o nosso curso essas fases vão dar um entendimento bem importante, bem interessante, que é eu entender que a corrida tem uma repetição constante de movimentos que precisam ser adequadas, treinadas ou corrigidas em alguns casos com a técnica, porque esse esforço repetitivo, se é feito errado, acaba sobrecarregando algumas estruturas, então tem lesões, tem tendinites, enfim, tem problemas gerados simplesmente porque não há uma correção da corrida. A preocupação é só em aumentar a quantidade de quilômetros, diminuir o tempo, mas muitas vezes passa por um problema de análise da corrida. Então, a, a corrida ela é uma sucessão de saltos. Então, a todo momento eu vou estar com um apoio de um membro inferior, ou seja, de uma perna, eu vou estar um contato de cada pé de cada vez. Isso parece meio óbvio, mas um exemplo que eu acho interessante é que no momento de fortalecer, muitas vezes a gente só faz o treinamento de musculação ou de saltos usando os dois pés juntos, ou assim, paralelos, saltos com a posição dupla, com posição de dois apoios. E na hora do salto da corrida eu estou usando um só pé de apoio. Isso influencia o quê? Equilíbrio, o quadril precisa estar estabilizado, o movimento de braços tem que estar coordenado, tem que estar sincronizado com o movimento de pernas. Isso tudo aí é possível entendendo que no momento que eu tenho um apoio, eu tenho que estar com o pé sabendo, entendendo que se eu tenho uma pisada pronada, que a pisada que vai para dentro, então naturalmente todo tipo de pisada nós temos uma pronação, ou seja, o pé vai um pouquinho para dentro. A diferença é que nós temos três tipos de pisadas, que a pronação é aquela que entra e o pé segue para dentro, então excesso de entrada voltando para o interior é uma pronação. A neutra é aquela pisada que após o contato, a fase de apoio, o pé não tem uma mudança muito grande, é uma linha mais reta, então essa é a pronação. E a supinação, que é a supinada, acaba tendo uma tendência ao pé fazer inversão, ou seja, virar para fora. Então eu tenho um apoio, no momento que eu apoio, realmente eu vou fazer a transição, o pé acaba indo para fora. Por que é interessante ter uma noção dessa pisada, uma noção básica? Porque muitas vezes é possível fazer uma relação do desequilíbrio muscular ou de uma repetição de lesão, comparando. Então, às vezes é comum virar o pé, tem muita torção de pé. O professor acaba identificando que é uma pisada supinada, então tem como verificar a escolha do tênis. Então, fazendo uma análise, sugerir que ele experimente ou que ele busque um tênis daquele tipo de pisada que provavelmente vai adequar. Então, essa possível relação de desequilíbrio muscular, de lesões, pode sugerir que seja em função da pisada. Então, qual é para que serve? Eu vou fortalecer, vou alongar, tudo isso para
manter a estabilidade do pé e com a escolha adequada do calçado, a tendência é que eu reduza essa chance de lesão. A escolha do tênis passa por ser tênis adequado para aquele tipo de atleta, tanto no peso quanto na pisada, não necessariamente com valor. Muitas vezes o tênis mais caro não é o tênis adequado para mim. Então, passa, às vezes, amortecimento. Não é necessário ter um tênis extremamente com amortecimento muito grande. Às vezes, eu não estou com peso muito acima, então acabo que eu não preciso de um tênis. Eu deixo esse tênis para treinamento, mas ele pode ter um amortecimento médio. Já um corredor que tem um peso, uma estrutura maior, ele precisa priorizar o amortecimento. E isso vai passar, então, como eu falei, a adequação do tênis, tanto na pisada quanto no amortecimento, não necessariamente valores. A técnica da corrida. Então nós vamos ver a passada e a postura. A passada é uma questão bem interessante. Eu particularmente, foi uma das primeiras, quando eu comecei a estudar, a buscar pontos de treinamento, ou me interessei bastante pela metodologia de treinamento, uma das questões que eu procurei responder ou buscar resposta, ou esclarecimento maior, quanto à passada na corrida. Então, amplitude, que é o tamanho da passada, e frequência, que é o ritmo das passadas. A passada, o tamanho da passada, a amplitude, ela tem relação com a altura. Então, eu não penso que eu vou mais rápido, eu tenho que ter uma passada maior. Isso tem que estar adequado com a minha altura. Então, indivíduos que têm altura maior, a tendência é que a passada seja maior. E a frequência, o ritmo, vai depender da minha característica. Então, se eu sou um atleta que tem uma passada mais curta, eu vou ter uma frequência maior. Então, de maneira simples, eu vejo se o ritmo está adequado com os movimentos. Então, se ele está rápido, a tendência é que a passada aumente um pouco e a frequência também aumente. Se eu diminuir, a amplitude vai diminuir e a frequência vai acompanhar aquele ritmo. Então, isso é fácil de ver. Se o atleta está saltando muito, ele vai muito para cima, ele acaba tendo um deslocamento bastante vertical. Isso vai prejudicar a passada. Então, para não ter erro, eu vou fazer a passada mais adequada, que eu me sentir mais confortável e não deformar a minha corrida. Então, eu não vou saltar, não vou jogar o pé muito para frente, eu vou ajustando minha passada conforme eu estiver mais confortável. Quanto à entrada do pé, aqui nós temos duas figuras, número 1 e número 2. A sugestão é que a entrada do pé, o contato seja feito com o médio pé ou levemente com o calcanhar, mas de maneira que esse contato seja o mais próximo da base da linha do quadril. Por quê? Porque dessa forma eu já facilito a transição para o próximo salto. Lembra que eu falei que é uma sucessão de saltos? Então, se eu já tiver com o pé chapado, vamos dizer assim, o pé médio pé, eu já vou facilitar a transição para o próximo salto. Ao contrário, se eu entrar com o pé muito para frente, então eu vou achar que a minha amplitude, o tamanho da minha passada é que vai garantir a minha velocidade. Na verdade, vai acontecer o seguinte: eu vou jogar o pé mais na frente tentando acelerar, mas na verdade, quando eu entrar com o calcanhar muito pronunciado, eu vou frear, porque o pé vai estar na frente. Então, eu vou apoiar, na verdade, e vou frear, vou ter um impacto maior na articulação, e essa minha transição para o próximo salto vai ter um tranco e uma projeção para cima. Por quê? Porque estou com a perna esticada, tranquei o pé, eu vou subir e vou perder tempo de um salto para o outro. Então, na cabeça eu quero ganhar espaço, mas na verdade eu estou atrapalhando o movimento. Então, sugestão: passada de acordo com a altura e com a velocidade. Se eu aumentar, eu vou aumentar a passada, mas sempre entrando com o pé chapado ou
ou melhor, médio pé, levemente calcanhar, próximo do quadril. E se eu for acelerar, acaba que tem uma expressão que diz que a passada cresce para trás. E é verdade, porque eu vou aumentar a velocidade, na verdade o pé vai continuar entrando aqui. A diferença é que eu vou estar jogando o pé mais para trás, ou até mesmo levantando mais aqui próximo ao glúteo. Então essa é uma questão interessante. Quanto à técnica, a postura durante a corrida. A postura é a posição que eu vou estar durante a corrida. A sugestão é que cada distância vai ter uma postura mais adequada. Então, provas de 5 km, por exemplo, eu vou procurar uma postura mais que favoreça a velocidade, mais pensando no rendimento, porque eu posso até quebrar. Lógico que a gente quebra uma prova de 5 porque vai muito rápido, mas se eu errar, eu tenho mais margem do que, por exemplo, eu quebrar numa prova de maratona. Se eu sair com uma postura muito ruim, uma velocidade muito fora do ritmo, a chance de quebrar numa prova de maratona é muito maior. Então, eu vou ter uma postura, uma técnica para 5 km e uma técnica mais econômica para a maratona. Mas, de maneira geral, a postura para a corrida, uma boa forma de correr é o tronco levemente inclinado, de maneira que tenha um pequeno desequilíbrio e facilite o gesto de um salto e outro, ou seja, a transição fica facilitada. O movimento de braço é coordenado com as pernas. O ombro, eu deixo os ombros relaxados, eu não evito de andar com o ombro elevado, porque isso faz uma contração e é desperdício de energia. E o cotovelo ali é flexionado, tendo menos de 90 graus, um pouquinho ali, de maneira que fique confortável, não fique tensionando exageradamente. E a mão não muito apertada, levemente fechado, o suficiente para ter ali o controle sem desperdiçar energia também. E o joelho, ou melhor, a perna livre, a perna que faz que vai à frente, eu vou elevar o joelho o suficiente para o meu ritmo. Então, se eu sou um atleta um pouco mais rápido e a prova é mais curta, eu tento levantar um pouco mais o joelho, porque esse joelho que está livre, essa perna que está oscilando, ela ajuda no movimento entre um salto e o outro, ajuda a manter o ritmo. Se eu for com a perna muito à frente, a passada muito aberta, eu acabo dando aquela freada e fazendo o corpo ir para frente, para cima, quer dizer, para cima, e perdendo o ritmo, o embalo a cadência mais adequada. Então, a cadência eu vou fazer em cima da velocidade que eu preciso. Então, se eu estou numa prova de 5 km, eu vou procurar uma cadência e uma amplitude que eu suporte, diferente da prova de 42 ou de 21 km, que eu tenho que procurar o ritmo e a cadência mais econômica para aquela distância. Então, eu não vou tão rápido quanto eu posso, eu tenho que ir tão rápido quanto eu vou conseguir aguentar. E isso vai manter a amplitude dentro do que eu preciso. E mais uma vez falando, a batida do pé vai ser com o médio pé, levemente com o calcanhar e próximo aqui à linha do quadril. Então essa é a postura que eu preciso ver. Para encerrar aqui, então, a cabeça levemente alinhada com o corpo, mas levemente inclinada, olhando uns 10, 15 metros na frente. Eu não posso estar hiperestendida e também não posso estar muito para baixo. Por quê? Porque se eu exagerar no movimento, eu vou sobrecarregar o pescoço e eu desalinhando a cabeça, a tendência é que eu desalinhe o ombro, que eu desalinhe toda a maior parte do corpo. A análise biomecânica ela pode ser feita de maneira simples. Um bom apoio os programas que tem. Esse programa, o Kinovea, é gratuito.
No curso eu vou deixar no material de apoio o link para procurem a versão mais nova. Mas esse programa é bem interessante porque eu posso filmar na esteira, ele permite colocar angulação, colocar observações, verificar. Então vamos aproveitar aqui e verificar, ó, a entrada do pé, como eu falei, ó, médio pé, próximo do quadril, postura do ombro relaxado. Viram como a velocidade aumenta? Olha só, aqui na frente ele está entrando, vamos acompanhar ele de novo aqui, ele entrou aqui na frente e a passada vai crescendo para trás. Então a gente já aproveita aqui a cabeça olhando. Então as observações que eu fiz quanto à postura a gente pode ver aqui nesse bom exemplo dessa técnica desse atleta, que é uma técnica muito boa e atende bem o que a gente vê. Mas falando do programa, você professor de educação física ou você aluno, filma, faz a sugestão para o seu professor, ou você professor pega, filme ele na esteira ou filme na rua, coloque o celular ou uma câmera estática, peça para ele ter diferentes velocidades, então um pouco mais rápido, como é que tu corre lento, como é que você corre rápido, e isso dá para fazer uma análise bem interessante e mostrar para o aluno e fazer uma relação, quais os erros que ele está tendo, o que está fora da técnica mais adequada, e em cima disso eu prescrevo os educativos. Então essa é uma aplicação interessante da técnica. Eu vejo, faço uma análise da técnica, vejo o que está ruim, o que está bom, o que está regular, e a gente monta uma série de educativos pensando já naquele problema ou naquela necessidade do atleta. É uma maneira de eu individualizar o treinamento da técnica. Acaba rendendo mais. Bom, corrida e lesões. Se eu tenho uma técnica ruim, eu procuro só a quantidade, eu acabo me expondo a lesões. Então o atleta, o corredor, esportista, ele basicamente está em três situações. Ou ele está evitando lesões, ou ele está voltando de lesão, ou ele está já no processo de recuperação da lesão. Então a gente sempre está pensando, fugindo do fantasma de machucados, de lesões que atrapalham a nossa vida de corredor. Não vamos entrar nos detalhes de como tratar, do que é, do como realmente dos sintomas, enfim, porque a intenção é que levantar essa questão da lesão e entender que o professor ele tem que reconhecer quando o atleta precisa parar para buscar orientação sobre aquele problema. Então ele reclama de 1, 2 dias de dor, não caia no erro de dizer não, isso é assim mesmo, vai que vai. Incentive quando tem que incentivar. Quando o nosso trabalho como professor é segurar ali o ânimo do corredor e pedir para ele parar um dia, ver o que é, se não for nada, ou conforme a orientação do médico ou do fisioterapeuta, a gente faz uma recomendação e ele segue a corrida. Por quê? Se ele forçar um treinamento, não vou parar, não para, quando ele parar porque o corpo já não aguentou mais, o tempo que ele vai ficar afastado é muito maior do que se ele tivesse parado 1 ou 2 dias. Então, pensando nisso, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e achei uma sugestão de 5 lesões mais comuns. Existem outras, é óbvio, mas quanto à corrida de rua, nós temos o joelho de corredor, que é a síndrome patelofemoral. Então é uma dorzinha logo abaixo da patela. Pode ser causada, acredito que por desequilíbrio muscular, desequilíbrio ou excesso de corrida, porque a corrida é um exercício repetitivo e acaba expondo o corredor a um esforço muito grande. Cada pisada, cada impacto é 2, 1,5 até 3 vezes o peso do corpo. Então, se a gente imaginar um atleta de 70, 75 quilos saltando a cada porrada, tomando quase 250 quilos no joelho, se tiver com uma técnica errada, com uma postura errada, o que já é ruim vai ficar pior ainda. Então essa é a ideia.
Síndrome da faixa iliotibial, então é na lateral da coxa, tem uma estrutura de algum conjunto de tendões que são responsáveis pela flexão do joelho, flexão do quadril, e com um esforço repetitivo ou desequilíbrio muscular, ele acaba raspando ou tendo um atrito que acaba inflamando e causando dor. Fascite plantar é a dor embaixo do pé, então acaba que começa a doer, e eu conheço corredores ou até colegas de corrida que começa a doer, aí coloca palmilha, troca tênis, coloca aquele calcanhar de gel, e na verdade isso aí precisava ter um tratamento orientado pelo fisioterapeuta. Então vai agravando, troca tênis, é perda de tempo. Então se está incomodando mais que o normal, para um dia, para um pouco, faz a consulta e depois volta. Síndrome da tensão medial tibial. Então, de maneira simples, é na frente, é na canela. Então a gente costuma dizer que é canelite. Procure fazer alongamento, procure fazer uma prevenção, e se tiver durante repetir muitas vezes durante a semana, por exemplo, terminou a corrida e continua uma dor na canela, dor na frente, no músculo da frente da canela, procura o médico, procura o fisioterapeuta. E tendinite de Aquiles é o tendão do calcanhar que podemos ter problemas de flexibilidade, então o corredor não tem uma flexibilidade muito grande ou muito uma flexibilidade boa, ele acaba não tendo amplitude correta do tendão, do tornozelo, ele acaba limitando o trabalho do tendão, que acaba uma estrutura que não tem muita irrigação, não tem muita hidratação não, muita irrigação, e ele acaba tendo problemas e acaba enfim, acaba tendo uma inflamação por falta de parar, de alongar, de fazer a prevenção correta. O nosso trabalho como educador físico pode ser mais voltado, deve ser mais voltado para a prevenção. Se já está instaurado o problema, passa a ser problema nesse trabalho do médico e do fisioterapeuta. A partir da liberação do médico e orientação do fisioterapeuta, a gente começa a trabalhar no fortalecimento. Então, o melhor para nós é trabalhar na prevenção. Como que a gente pode fazer isso? Seguir um programa de treinamento específico, porque eu vou adequar a distância, vou dar o trabalho de flexibilidade, de fortalecimento, de técnica, de acordo com a distância que o atleta vai participar, de acordo com o nível do meu esportista, dos objetivos que eles querem e precisam, eu vou adequar a carga de treinamento e o volume, intensidade, enfim, tudo que precisa para aquela distância. Então, provas mais longas, eu não vou participar tanto de corrida, de provas, por maratona, 1 ou 2 por ano, 3, quem sabe, diferente de 5 e 10 quilômetros que eu posso participar mais vezes, porque o treinamento acaba sendo menor. Então, tudo isso o programa específico responde. Treino de força, flexibilidade e técnica deve fazer parte. Então, nós vamos ver mais para frente. Um programa de treinamento tem que ter o treino específico, que é corrida, mas tem que ter o treino complementar, que é força, flexibilidade e técnica. Isso tudo junto, mesmo assim, o risco de lesões existe, porque movimentar é um risco, mas reduz muito, é uma maneira bem eficiente de dar qualidade ao treinamento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma conversa que precisa e deve ser explorada, então convido que vocês façam uma pesquisa, peguem os tópicos e sigam, aprofundem um pouco mais, façam anotações e façam suas observações de maneira que vocês
assimilem o conteúdo que está organizado para mostrar para organizar ali as necessidades de um programa de treinamento, e você acerta para o que você tem de experiência e o que você tem de alunos ou de necessidades que eles precisam. Então, o programa tem que ter treinamento específico, que é o que muitas vezes acontece, o treinador só se preocupa em prescrever treinos de corrida, treino longo, treino rápido, treino intervalado, mas na verdade o aluno precisa, o aluno iniciante, por exemplo, vai precisar de um fortalecimento, de uma flexibilidade. Então o sistema neuromuscular dele, que é a estrutura de ligamentos, músculo, precisa de uma adaptação maior que necessariamente na corrida. Então eu preciso fortalecer e alongar para depois pensar em acelerar. Tudo isso passa pela estrutura de treinamento para a corrida de rua. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até mais.